Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Consegui conectar aqui. Hoje eu tô com um suporte novo do celular, então tava fazendo um teste pra ver se tava tudo certo. Mas deu certo sim, consegui equilibrar o celular aqui. Esperar o pessoal entrar para mais uma live de hoje. Prazer imenso estar aqui. Vou aproveitar para quem ainda não me conhece. O café aqui, ó, fumacinha, não sei se vocês estão vendo, já tá subindo, tá bem quentinho, acabei de pegar. Boa tarde, Jorge, Daniele, Kaique, Carla. Prazer imenso ter vocês aqui. Antes da gente começar, eu sei que tem gente nova na área, então vou aproveitar para me apresentar. Eu sou a professora Carla Montenegro, sou profissional de educação física, doutora em ciências da saúde, né? E na verdade o meu papel aqui com vocês é compartilhar conhecimento teórico prático, né? Para garantir com que vocês prescrevam exercício físico com segurança para grupos especiais. Então, nós sabemos que a área da saúde está em crescimento, principalmente para o profissional de educação física, que consegue fazer essa abordagem da prevenção à reabilitação. E é muito importante a gente saber, né, como prescrever exercício físico, como avaliar, garantindo a segurança do nosso aluno, do nosso paciente, de acordo com cada perfil. E a proposta da live de hoje, né, a gente faz às terças-feiras, né, a nossa live O Café com a Carla. Semana passada eu não consegui, ou não, foi na outra. Não, semana passada a gente fez a live, disfarce, pessoal. A cabeça tá a mil. Mas a nossa proposta é a gente se encontrar, né, de terça-feira para fazer esse café. 30 minutinhos de conversa, em que o foco a gente não tem um tema pré-determinado, a ideia mais é compartilhar, né, e tirar as dúvidas de vocês ao vivo. Então, quem tiver interesse em participar ao vivo, é só fazer a solicitação, né? Então pode solicitar para entrar ao vivo comigo, compartilhar suas experiências ou tirar suas dúvidas, ou então pode mandar por escrito no chat que a gente também conversa, tá bom? Olá, eu não sei quem é o Joy BBS, mas seja muito bem-vindo. Se me chama de Carlinha, já me conhece, então bem-vindo. Se quiser se apresentar. E aí, pessoal, então, quem não quiser entrar ao vivo, mas quer compartilhar por escrito, pode mandar, tá bom? Se não, se eu ver que vocês estão mais tímidos, vocês viram que eu abri box de pergunta hoje de manhã, então tem algumas perguntas lá que a gente pode tirar as dúvidas por aqui, né? Compartilhar as respostas com vocês aqui, enquanto vocês vão se soltando um pouquinho em relação a mandar as dúvidas, tá certo? Vou esperar aqui ver se alguém quer entrar. Enquanto isso, vou dar um gole no meu café. É a Joyce. Oi, Joyce, querida. É que o logo fica... A gente acaba não sabendo. Eu que fico muito feliz, viu? Muito bom. Gente, já que ninguém fez solicitação aqui para entrar ao vivo, enquanto vocês mandam aí as perguntas... Primeira dúvida... o Jorge tá aqui, ó. Jorge, vou te aceitar, hein? Solicitação. Vamos ver se ele consegue conectar. Oi. Oi, Jorge! Tudo bem? Boa tarde, tudo bem, querido? Tudo bem. É assim, Carla, eu vou começar um treino, já estou treinando Jorge, antes da gente começar, eu vou pedir para você se apresentar. Eu te conheço, mas o pessoal não te conhece, né? Desculpa. Oi, Imagina, fica à vontade, Jorge. boa tarde a todos. Meu nome é professor Jorge Montorim, sou formado em Educação Física e pós-graduado em Fisiologia do Exercício e no Exercício Físico como terapêutica para clínicas médicas, né? Estou aqui me aperfeiçoando com a professora Carla para a gente conseguir prestar um melhor trabalho aos nossos alunos e clientes que estão por vir. Como a Carla disse, é um mercado que está em evolução, né? Está crescendo bastante e a gente tem que se preparar o melhor possível, né? Para dar o melhor de nós aos nossos alunos aí. Acho que é isso. Sensacional, Jorge. Obrigada. Vamos lá as dúvidas. Assim, eu estou com uma aluna, já tenho treinado com ela câncer de mama, já passamos pela quimioterapia, fazia o treino, uma semana que ela fazia, a gente ou não fazia, ou fazia uma coisa bem leve. Agora ela vai para rádio, cara, diariamente, né?
E eu até conversei com os médicos, mas eu estou numa dúvida assim. O treino, antes ou depois da rádio? Porque ela não quer parar, né? Você diz no mesmo dia. Isso, no mesmo dia, no mesmo dia. Jorge, não tem interferência, tá? Se você treinar antes ou depois em relação à rádio. O único cuidado que a gente tem, né, e contraindicação absoluta, seria, no caso, exercício na piscina com cloro, tá? Porque a pele da região em que ela vai receber a radioterapia fica sensível. Então, a gente contraindica exercício na piscina que seja tratada por cloro, tá? Mas se você vai treinar, né, em academia, tanto faz você treinar antes ou depois, não precisa você interferir ou mudar o horário de treinamento por conta disso, o que ficar mais viável para ela. O que pode acontecer, Jorge, conforme ela for fazendo as sessões de radioterapia, ela apresentar alguns sintomas no dia da sessão. Então, pode ser, né, em alguns casos não acontece necessariamente no mesmo dia, mas no dia seguinte. Então, vai depender muito da resposta dos sintomas que ela tenha frente ao tratamento. Então, às vezes, ela, logo após a radioterapia, ela fique mais cansada, com enjoo, com algum outro tipo de sintoma, e aí ela não esteja tão confortável para fazer o exercício. E aí, você, dependendo da disponibilidade de agenda, vale a pena tentar ajustar. Mas vai depender muito da resposta dela, tá? Porque, via de regra, mulheres que já estão ativas tendem a manifestar menos sintomas durante o tratamento. Então, pode ser que para ela a rádio passe muito mais tranquila do que para outras mulheres, visto que ela já está em treinamento com você, tá? Então, nesse caso, vai ser tentativa e erro, Jorge. Então, começar, né? Mantém o horário que você já atende ela mantém o horário que ela pré-agendou aí a radioterapia e ver como ela responde. Caso ela tenha muito sintoma, fique indisposta para o treinamento, aí vocês repensam em trocar. Mas a gente não tem nada que respalde isso, tá bom? Vou dar o exemplo do projeto que a gente fez no Hospital Municipal com as mulheres com câncer, né? Muitas delas aproveitavam o dia da terapia, da radioterapia ou da quimioterapia para treinar. Então, algumas conseguiam chegar mais cedo, treinavam e iam para o tratamento, outras não. Então, faziam o tratamento e vinham. E a gente não teve uma super diferença em relação a quem treinou antes ou quem treinou depois em relação ao bem-estar. Então, vai muito de tentativa e erro e de questão individual mesmo. É interessante porque eu não achei nada Não de tem. artigo, nada sobre isso aí, e eu pensei o seguinte, não sei se o meu raciocínio, já que está falando está certo, treinar antes para dar um certo relaxamento na hora da rádio, ou, tipo assim, você faz o treino, depois, quando ela estiver na rádio, ela consegue relaxar mais ou não? Está errado isso? Na verdade, é o que você É mesmo falou, né? tentativa e Não erro. tem tanto, a gente não tem uma. Depois eu compartilhar o que o Pita colocou aqui. A gente não tem tanta. Na verdade, a gente não tem nenhuma comprovação científica, né? Nenhum artigo que auxilie no sentido de fazer antes ou fazer depois, tá? Então não tem uma relação. Ó, o professor Pita aqui, sensacional, Pita, ter você aqui acompanhando. Ele colocou parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço, Pita. Ainda no assunto do câncer de mama, tem uma aluna que fez mastectomia e, devido à retirada da musculatura do trapézio, teve perda de mobilidade de ombros. Como o exercício pode me ajudar? Qual é o melhor tipo de exercício? Pita, sensacional. Na verdade, a maior parte das mulheres que fazem mastectomia, ô Jorge, vou aproveitar o ensejo e devolvo a palavra para você, tá? Não, E até se tranquilo, quiser ótimo, compartilhar a experiência ótimo. que você teve com a sua aluna. Elas têm realmente uma perda de musculatura, tá? E isso impacta grandemente na questão do ombro. O indicado, Pita, é que logo após o processo de cirurgia, que teve retirada de musculatura de ombro, seja feito, né, uma reabilitação articular, e aí, nesse sentido, quem entra no trabalho é o fisioterapeuta, tá? Então, o fisio faz o processo de reabilitação, a gente dá continuidade no treinamento, dando, vamos dizer assim, a gente não trabalha o membro que foi afetado pela cirurgia, o fisioterapeuta faz a reabilitação e depois da alta do fisio ele vem pra gente, né? Depois da alta da fisioterapia, quando o profissional de educação física recebe esse paciente, né, ou essa paciente no caso, o que a gente indica é exercícios de mobilidade. Então, tanto exercícios pendulares, né? Então, aquele exercício que a gente apoia, faz pêndulo antero-posterior, lateral, rotação, né? E o pêndulo, eu vou abaixar aqui um pouquinho a câmera para vocês verem como nesse sentido, tá? Então, pode fazer segurando um halter na mão, né? Então, faz exercício pendular antero-posterior, lateral,
rotação para fora, para dentro, tá? E aí a gente pode começar a fazer exercícios também, né, que trabalham em mobilidade, de adução e abdução horizontal, e pode fazer com uma faixa elástica. Então, eu costumo bastante prender a faixa elástica no espaldar, vocês me veem? Eu apertei aqui sem querer. No espaldar e faço o exercício de adução horizontal, abdução. Posso fazer de rotação interna e rotação externa também, tá? Então, são exercícios de mobilidade que vão trabalhar em todos os eixos, né? A articulação do ombro é muito importante que a gente faça, né? Elevação frontal, elevação lateral. Então, que a gente consiga trabalhar a musculatura, né? E a articulação do ombro em todos os eixos. Tá certo? Mas muito importante a gente não queimar a largada, tá? Então, grande parte dos casos, primeiro reabilita com o fisioterapeuta e depois vai para educação física. Jorge, Ok. você teve essa experiência? A sua aluna teve que fazer mastectomia, teve perda de musculatura? Sim, e seguiu todo esse processo que você falou, né? Passou pelo fisioterapeuta, reabilitou e depois veio para a gente começar o treino. Eu usei alguns protocolos que eu achei em alguns artigos, né? Eu pesquisei bastante, tem alguns protocolos, né? Eu usei bastante, ainda uso, bastão elástico, a própria bola, né? Para fazer movimentos com o braço. Como você falou, trabalhar bastante a articulação do ombro e depois, em seguida, partir para o fortalecimento em si, né? Que aí vai usar halteres, enfim, todos esses acessórios que ajudam a gente na reabilitação e, na verdade, no fortalecimento da área atingida, né? Mas é bem esse processo. Eu segui bem isso que você falou. Isso é bem essa. E agora estou na rádio, né? A gente mais foi para tirar essa dúvida mesmo, mas está sendo um bom trabalho. Aprendendo mais uma área aí Eu já tinha feito, mas especificamente com retirada da mastectomia, não tinha feito ainda. É uma nova experiência, muito bom. E agora, com você aí me ajudando, está melhor ainda. Fico feliz, Jorge. Ó, a Joyce colocou aqui, ó, se depois da alta do fisioterapeuta, até quando a gente tem que trabalhar exercícios unilaterais? Joyce, a gente não tem um tempo, vamos dizer assim, pré-estabelecido, tá? É importante que você vai fazendo a reavaliação, né, esporadicamente, e tem que tomar cuidado, né? A gente acaba priorizando o exercício unilateral, porque o membro não afetado, né, por conta, se foi das duas mamas, né, uma situação, se foi uma mama só, aí geralmente o membro contralateral, ele não tem tanta perda de força. Então, se a gente faz exercício simultâneo, o que acaba acontecendo é que a mulher tende a compensar com o membro que não perdeu força ou musculatura, né? Então, por isso que a gente prioriza unilateral, mas vai depender muito da sua avaliação, conforme você for avaliando o processo de evolução da sua paciente. E a Fê colocou aqui, ó, suspende totalmente o treino ou somente a região tratada com físio? Fê, não suspende o treino, tá? Você continua dando treinamento e concomitante, ela vai fazendo a reabilitação com o fisioterapeuta, tá? Aí a gente só, vamos dizer assim, a gente dá uma trégua para o membro afetado que está reabilitando na físio. E a fisioterapia não é um processo demorado nesse sentido. Grande parte dos hospitais que oferecem o tratamento já oferecem a fisioterapia, vamos dizer assim, meio que em conjunto, tá? Então, eles já fazem a fisioterapia, grande parte das vezes, dentro do próprio hospital. Então, segue o treinamento com a fisioterapia, você só não vai trabalhar a musculatura e o membro, né? A articulação que está sendo reabilitada pelo físio. Viu, cara, só uma coisa, que, assim, usar tanto o bastão de madeira como a bola para os movimentos unilaterais deu muito resultado, viu, para equilibrar, né, no caso, a musculatura. Foi muito bom. Ela segurava o bastão com as duas mãos, mas a gente conseguia movimentar um lado e outro, e deu um bom resultado aí na reabilitação dela, viu? Geralmente, na reabilitação, no processo, a gente acaba utilizando muito mais esses materiais alternativos do que os equipamentos da academia, né? Qual que é o benefício da gente fazer em alguns equipamentos de academia? O direcionamento, né, do movimento. Só que um ponto ruim, né, quando a gente treina isso na academia, é que alguns aparelhos, alguns equipamentos, a carga mais leve acaba sendo pesada nesse sentido. Então, a gente dá prioridade para os exercícios livres, em que a gente consegue dosar a carga de forma mais assertiva, né, sem sobrecarregar e respeitar o tempo de reabilitação. Então, não só nos meus atendimentos particulares, né, que eu vou na casa do paciente, às vezes não tem uma estrutura da academia do prédio, por exemplo, mesmo aqueles que eu treino na academia, a gente usa bastante bastão, né, a faixa elástica.
eu gosto muito, né? Ou halter com peso baixo, né? Então, alguns de nós, né, a gente não tem o costume de comprar halter de meio quilo, por exemplo. Mas nesse caso, vale a dica aí para vocês, tá? Porque a gente acaba usando bastante. Parece besteira, né? Falar, é muito leve. Mas quando a gente está num processo de recuperação, o menos é mais, tá bom? Vou só colocar aqui, Jorge, antes de te liberar, porque ó, o Jorge vai estar comigo daqui a pouco também, às Isso, 4 isso. horas a gente tem aula, encontro dos alunos do método do raciocínio clínico. Mas, Jorge, você vai ficar comigo aqui mais um pouco. Ó, o Thiago colocou se mesmo com dor. Ah, ele fez um apontamento, não é uma questão, né? Falou para Fê que mesmo com dor deve treinar. A grande questão é o como. Exato, Thiago. Grande parte da. E aqui não é só na oncologia, tá bom, gente? Todos os grupos especiais, eles vão acabar tendo algum tipo de queixa referida, né? É muito importante a gente arrumar estratégias e ajustar o programa de tratamento frente às queixas, mas evitar cancelar a sessão ou deixar de treinar. A grande questão é que após a alta, né, após a sessão, eles saem muito melhor do que eles entraram. Eu vou até compartilhar uma outra experiência aí, não é na oncologia. Eu tô atendendo uma senhora que tá com uma depressão idosa, né? E me procurou mais por conta de depressão, né? Então, o grande desafio, ela acaba tendo sendo poliqueixosa, né? Mas a grande questão eu falo pra ela, a gente tem que se esforçar, por mais que às vezes ela acorde ruim, fala que não tá disposta e tal, é não cancelar a sessão, né? Porque depois da sessão ela falou, ufa, ainda bem que eu não cancelei, né? Valeu a pena o esforço. Então, é exatamente isso, a gente arrumar algumas estratégias, a gente ajusta o treinamento frente à condição atual, né? Então, por mais que a gente periodize, tenha aí um planejamento, muitas vezes a gente, com grupos especiais, a gente vai ter que ajustar sessão após sessão na unha, né? Eu falo assim, é literalmente na unha, porque a depender do estado de saúde daquele dia, o como ele se vê, a gente acaba mudando a característica do treinamento, tá bom? É isso aí, né, Carlos? Quando a pessoa reporta a dor, que nem ele falou aí, adaptar, né? Ou tira o exercício, coloca um outro que seja, que tenha o mesmo efeito, né? Ou não faz o exercício naquele dia, faz uma outra atividade para a pessoa não desanimar, né? Para não ficar. Exatamente, é muito importante a gente ajustar. E por isso que eu sempre falo que a base acaba sendo a avaliação, né, pessoal? Então, quando a gente pensa numa prescrição segura, né, que é a base da nossa metodologia, né, Jorge? A gente sempre fala que começa com o conhecimento, mas a gente precisa saber avaliar para saber prescrever. E muitas vezes, né, quando a gente fala em avaliação, tem as avaliações sistemáticas para a gente direcionar o programa de prescrição, mas o como reavaliar, né, ou questionar o paciente sessão após sessão para fazer um ajuste correto. Então, o caso, né, da aluna do Jorge, né, que está em radioterapia, é uma condição que ele vai ter que reavaliar diariamente e provavelmente ajustar o treinamento, né? Então, porque no começo da radioterapia ela vai ser uma paciente, no meio da radioterapia ela vai ser outra e no final ela vai ser outra, né? Então, principalmente pacientes oncológicos, a gente observa muito esse quadro, né? Então, questão de sintomas, perto da data, longe da data, se é no dia da sessão ou não, né? Da rádio, da químio, tudo isso interfere. Se dormiu bem, se não dormiu bem, né? Então, a gente sabe que o sono é muito importante. Se é importante para nós, imagine para pessoas com condições especiais. Então, temos que estar preparados para isso, tá certo? Mais algum apontamento, Jorge? Não, só isso não, né? Que foi bastante, ele falou bastante, foi bem ilustrativo aí, foi legal. Agradeço aí essas Eu que orientações. agradeço. Uhum. Ainda não vou te liberar, Jorge, que faltam 5 minutos. Eu vou aproveitar para Não, vamos aprofundar um lá. pouquinho mais na parte da onco, só para fazer uma observação para vocês, né? Em questão de o que a gente pode usar, né? A escala de prazer e desprazer. Então, é uma das coisas que eu falo bastante para os alunos do tratado, tem no curso, que é importante a gente medir isso, né? Então, principalmente uma pessoa que está passando por uma condição, vamos dizer assim, não muito amistosa, né? Então, é um desafio de vida, né? Sobreviver ao câncer, vencer o câncer e, concomitante a isso, manter um estilo de vida ativo, é muito importante a gente ajustar a nossa prescrição, não só para o que é ideal, mas também para o que é prazeroso, né? Então, alguns exercícios que gerem prazer, algumas coisas que a gente consiga modular, né, a cada sessão.
Então, estado da condição de saúde, né? Eu sempre peço para avaliar como que a pessoa se sente e também a questão de prazer e desprazer durante o esforço físico. Eu não tô com nenhuma mulher atendendo como personal, mas eu tenho um senhor que está em tratamento de câncer, que eu atendo ele 2 vezes por semana, e ele também está passando, ele não está em rádio, ele está em químio, né? Então, e durante a químio eu observo bastante essa questão de variação de estado de saúde de acordo com a semana que ele faz a químio. Então, na semana que ele faz a químio, quando a sessão da químio dele vamos dizer, eu atendo ele no dia seguinte da químio, ele ainda não tá com os sintomas. Na segunda sessão da semana, perdão, é quando ele começa a ter a exacerbação dos sintomas da quimioterapia. Então, ele tá um pouco mais indisposto, enjoado, fadiga, ele sente bastante fadiga. Então, tem que saber modular, né, a sessão de treinamento de acordo com o estado de saúde, com aquela condição diária. Então, não precisamos só de ferramentas de avaliações esporádicas, né? E aqui no esporádico eu falo recorrente, né? A cada 2, 3 meses, dependendo do perfil do cliente. Mas o que vocês utilizam de ferramenta de avaliação? De sessão, né? Então, todo dia você faz que tipo de questionamento? Quais ferramentas você utiliza? Então, isso acaba ajudando bastante, né, Jorge? Não, o estado de fadiga para a pessoa com câncer é uma coisa que tem que ser trabalhada, porque não vai ter como, né, cara? Pelo menos no início. E a parte emocional, né, da parte da psicológica, a gente tem que trabalhar com eles, porque geralmente eles vêm, às vezes, meio para baixo, assim, a gente tem que dar alguma coisa para animar o dia mesmo, né? Às vezes, já aconteceu de nem fazer o exercício, de ficar ali conversando, falando, contando as coisas, né? A gente fazer essa parte de psicologia, do trabalho emocional mesmo do aluno, né? Já aconteceu algumas vezes de a gente mudar tudo, né? Como você falou, você percebe como o aluno vem e ali você faz, né? Para altera o seu treino, né? No caso, né? Exato, e gente, não se sintam diminuídos, né, em relação a isso. Tem muita gente que fala, a gente vira terapeuta, né? Eu vou para dar personal, mas viro terapeuta. Pessoal, cuidar da saúde mental é muito importante. Claro que a gente não tem a formação da psicologia, né, para trabalhar alguns pontos que a gente até tem que tomar cuidado. Mas, grande parte das vezes, o profissional de saúde que está mais presente na rotina do dia a dia do nosso aluno, do nosso cliente, paciente, é o profissional de educação física. Então, não se sintam diminuídos, né? Quando a gente fala, a gente vira mais terapeuta do que personal. Pelo contrário, se a pessoa está compartilhando questões emocionais, utilize isso para poder ajudar da melhor forma, porque a gente sabe que o mental interfere no corpo, né? No físico. Então, muitas vezes a gente acaba ajudando bastante. O Thiago colocou, pacientes com depressão por conta do câncer ou só depressão, qual caminho escolher para começar com esses 2 casos clínicos? Thiago, deixa eu ver se eu entendi bem a sua pergunta. Qual o caminho no sentido de prescrição? Porque, assim, a depressão, ela é altamente prevalente e, infelizmente, ela é subdiagnosticada. Então, muitas vezes, vocês vão se deparar com pessoas que têm depressão, mas que são subdiagnosticadas, ou seja, não sabem do diagnóstico. O exercício físico, por si só, né, o que a gente tem de comprovação e a gente vê na prática clínica, traz muito benefício, né, por conta do equilíbrio da liberação dos neurotransmissores responsáveis pelos nossos sentimentos e emoções. Quando a gente tem um desbalanço, a gente gera transtornos psiquiátricos, seja por excesso de substâncias estimulantes, então, no caso, principalmente de pessoas mais com transtornos de ansiedade, seja por, a gente fala, né, o excesso de passado, que são liberação, né, ou diminuição da liberação de alguns hormônios de bem-estar que favorecem a depressão. Por isso que a gente tem um fator genético muito forte que interfere no processo dos transtornos psiquiátricos. E a gente vai auxiliar nessa questão, no equilíbrio da liberação dos neurotransmissores. Eu sempre falo que nos casos das doenças mentais, a gente ajuda bastante, tanto na prevenção quanto no tratamento, mas a gente não cura, né? É muito importante, apesar da gente, como o Jorge colocou, né? A gente exerce um pouco do papel de terapeuta, mas quem pode ajudar realmente na cura nesse sentido, né? Ou tratar da melhor forma, é o psicólogo, né? Porque a gente tem um papel muito mais de paliativo, porque a gente ameniza os sintomas, mas
tratar, a gente precisa, para curar, a gente precisa tratar a causa. E muitas vezes a causa é emocional. E nesse caso, quem pode mexer lá naquela dorzinha, naquela ferida emocional, é o psicólogo. Então precisa do acompanhamento de um bom profissional, tá certo? Então, assim como um bom profissional de educação física, tem que ser um bom profissional de psicologia, porque se mexer no lugar errado ou ferir demais ao invés de ajudar a tratar, pode piorar a situação. Pode falar, Para Jorge, terminar perdão. rapidinho, por isso da importância do trabalho multidisciplinar, né? Isso aí, quer dizer, já está. Sensacional, Jorge, é bem isso, né? É importante a gente construir uma rede, né? E no sentido de multidisciplinaridade, ter profissionais parceiros, né? Então, parcerias para indicação ou para, né? A gente fala contraindicação e trabalhar em conjunto, né? E se eu não conheço, na verdade, vamos supor que eu estou atendendo alguém que já faz terapia, ter o contato aberto com o profissional que faz a assistência do meu aluno, né? Porque caso precise, eu tenho contato, consigo sinalizar, a gente consegue trocar algumas figurinhas até para direcionar melhor o tratamento, porque muitas vezes algumas coisas que ele fala durante a sessão não fala para o psicólogo ou vice-versa. E é sempre pensar que o centro do cuidado é o nosso aluno, o nosso paciente, o nosso cliente. Então, quanto mais integrado tiver a equipe, o único beneficiário acaba sendo o nosso paciente, tá certo? Estouramos o tempo aqui, né, Jorge? Eu sempre com o cronômetro rolando, mas adorei a live de hoje. Agradeço mais uma vez, Jorge, a sua participação aqui no nosso Café com a Carla, que é uma live aberta, né, para vocês trazerem as experiências de vocês, as dúvidas. A live fica salva, então, para quem não conseguiu pegar do começo, eu deixo salvo aqui no perfil e depois eu disponibilizo lá no YouTube também, tá bom? Então, vocês podem assistir do canal que vocês tiverem mais vontade, né? Ou fiquem mais à vontade nesse sentido. Jorge, a gente se vê daqui a pouco, então, no nosso encontro. Já vou conectar aqui o Zoom. E, pessoal, muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Joyce. Tentem voltar toda terça-feira, marquem aí às 15h30, a gente vai fazer o nosso Café com a Carla. Um grande beijo para vocês. Obrigada, Jorge.